Existem feridas que nos fazem querer fugir, sair correndo e largar tudo. É quando nós nos sentimos desamparadas, esquecidas, abandonadas, sem apoio, sem cuidado, sem carinho, sozinhas. E você não é a única pessoa que tem essa sensação. E nós temos um exemplo bíblico, e é disso que eu quero tratar hoje, que é sobre H. A história dela está lá em Gênesis. E a gente vai tratar do capítulo 16, que fala sobre a aflição de H, que levou ela a fugir, a largar tudo e fugir. H, ela cometeu um erro. Havia uma promessa de um filho para Sara e Abraão. Só que como o tempo passava e essa promessa para Sara e Abraão não acontecia, Sara faz uma proposta para o marido deitar com H, que era a serva a escrava egípcia de Sara. E o marido faz isso. H engravida, olha com desprezo para Sara. Então ela erra, né? Ela olha com desprezo para Sara. E aí Abraão não intervém, né? Ele não fez nada. Ele disse para a esposa que ela fizesse o que quisesse com a serva dela. E aí o versículo 6 diz isso, né? Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou H que esta acabou fugindo. Começou com erros, são erros sucessivos. E H erra e sofre a partir desse erro. Qual foi o erro? O desprezo para com Sara. Só que Sara maltratou muito H. E ela, de desespero, resolveu fugir. Então foram muitos maus tratos. Em meio à pressão, ela quis deixar tudo, ela quis largar tudo, ela quis fugir, ela quis ir embora. Só que ela teve um encontro, e esse encontro foi com o anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu H em seu sofrimento. O Senhor envia um anjo para visitar H, e o anjo informa que o Senhor ouviu o sofrimento dela. E o anjo diz: você está grávida e terá um filho. Isso no versículo 11 do capítulo 16. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E ainda faz uma promessa, dizendo assim: ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade com todos os seus irmãos. Ele faz uma promessa e diz que vai multiplicar tantos descendentes que ninguém poderá contar. O anjo diz então a H que ela não estava só, que ela não era invisível. O anjo diz para H que ela era assim cuidada por Deus, porque Deus ouviu o sofrimento dela. Então não tinha ninguém por H, não tinha uma pessoa por H, H não tinha cuidado. Ela sofreu, se viu sozinha, fugiu e o Senhor envia um anjo para acolher o sofrimento dela e para mostrar que ouviu o sofrimento dela. O Senhor acolhe H. O Senhor tem um encontro com H que faz com que ela se sinta então amada, amparada, acolhida. Só que a ordem é que ela volte. E existem ambientes que são muito adoecedores, que nos fazem sentir essa rejeição, que nos fazem sentir esse desamparo e que turvam a nossa visão. E aí nós queremos sair correndo daquele ambiente, logicamente, porque o nosso organismo, ele quer nos proteger. Então, se nós vivemos em um ambiente onde há esse maltrato, esses maus tratos, essas dores provocadas, nós vamos querer fugir. Mas nem sempre é o tempo. E aí Deus manda que ela volte para lá, para aquele ambiente. Depois, mais à frente, se você ler o capítulo todo de Gênesis, você vai ver que depois ela vai embora com Ismael.
Mas nesse contexto aqui não era o momento. E ele manda que ela volte e se submeta à senhora dela, que era a Sara. Mas até aí eu imagino que ela já volta uma outra mulher. Porque quando nós sentimos que Deus nos vê, que Deus ouve o nosso sofrimento, quando nós lembramos disso, porque às vezes a gente sabe, mas na hora da aflição a gente quer correr, a gente quer fugir, porque não tem ninguém ali. E aí o homem não viu, mas Deus viu o sofrimento dela. E a partir desse encontro, eu acredito que ela já volta revigorada, transformada, amparada, acolhida. Então, volte para aquele mesmo lugar. Só que o ambiente é menor que o poder de Deus. Um ambiente adoecedor, um ambiente de sofrimento, um ambiente de rejeição, um ambiente de maus tratos, um ambiente de mentiras é menor que o poder de Deus. Causa muita aflição, mas é menor que o poder de Deus. Então, que nós venhamos nos sentir amparadas, acolhidas, ouvidas em nosso sofrimento, em nossas angústias, em nossas orações, em nossas lágrimas. Porque essas feridas de desamparo, de rejeição, veja que ela era uma estrangeira, ela era uma egípcia, uma escrava, uma serva, né? Então, para os homens, não era importante. Mas Deus enviar um anjo para encontrar com ela, né? É muito valioso. Esse texto é muito valioso. Então, ele faz uma promessa, e aí o que é que ela pensa, né? E ela diz: teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Ou seja, ninguém me vê, mas o Senhor me vê, e eu vi aquele que me vê. Eu tive um encontro com aquele que me vê. Eu fui amparada por aquele que me vê. Eu fui colocada no colo por aquele que me vê. Aqui eu estou contextualizando, né? Não quero fugir da palavra, mas é esse encontro que faz com que a H se sinta tão acolhida, tão amparada, eu acredito. Assim eu creio. E ela voltou, né? E assim fez como foi a ordem. Então veja a reflexão. Ela viu aquele que estava vendo ela em seu sofrimento. Ela viu a Deus. Ela recebeu a visita do anjo no momento de sofrimento. Nós não precisamos ser preenchidas por ninguém. Nós precisamos de encontros com Deus de forma que toda ferida de abandono, de rejeição, de mágoa, todo pensamento embaçado, toda visão turvada pela aflição, não nos faça fugir. E que se você sair correndo e fugir, que o Senhor lhe pegue no caminho. E que lembre disso, porque às vezes Deus nos pega no caminho. E vai ter momentos que ele vai dizer, agora é hora de você ir embora desse ambiente. Mas tem momentos que ele vai dizer, volte para o ambiente. Eu vou fazer assim, assim, assim. E aí nós precisamos orar e perguntar ao Senhor, né? Quais são os momentos? É momento de sair do ambiente ou é momento de estar naquele ambiente sentindo-se agora amparada por Deus? O ambiente ali não mudou, mas o que mudou foi o encontro com o Senhor em meio àquele ambiente. Aí eu acredito que naquele momento H não precisava de mais nada. Do acolhimento, do cuidado e da proteção de ninguém, porque ela viu aquele que via ela. Ela viu a Deus. Ela teve um encontro. Ela ouviu o cuidado de Deus e as promessas de Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Continue por aqui, né, acompanhando. Deixe sua curtida e no próximo a gente se encontra.